Ezequiel 22. As abominações de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos seus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher de seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti, para se derramar sangue, usura e lucros tomaste e usastes de avareza com o teu próximo. Oprimindo-o mais de mim, te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza, de que usaste e por causa de teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim uma escória. Todos eles são bronze e estanho, e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim nos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali os deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada,
vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 23. Oolá e Oolibá, as duas meretrizes. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oolá, e Jerusalém é Oolibá. E prostituiu-se Oolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oolibá corrompeu seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos, dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintadas de vermelho, com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento, e se enamorou deles. Vendo-os com seus olhos, lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim, trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oolibá, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode, e de Soa e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar,
prefeitos e magistrados, todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo e julgar-te-ão segundo os teus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas se tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também se despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a sua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinha apartado a tua alma. E te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso eu entreguei o seu corpo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã fundo e largo, servirás de riso e escárnio, ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oholá e a Oholibá? Mostra-lhe, pois, as suas abominações, porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado os seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é? Mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu: a envelhecida em adultérios, agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Oholá e a Oholibá, mulheres infames. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao desterro e ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas. E seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregarei sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ezequiel 24. A parábola da panela.
E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia, e usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Põe a panela ao lume, e põe-na, e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs e não o derramou. Sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos fará saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, e desejo dos vossos olhos, e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz: não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos? Neste dia abre-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Deus poderoso, santo e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é exaltado e engrandecido entre as nações. Acima dos céus tu estás, e o Senhor é glorificado, ó Pai, nos céus,
na terra e tudo quanto há, ó Pai, que existe. Glorifica o teu santo nome, ó Pai. A natureza te glorifica, Senhor. Os homens te glorificam, ó Pai. A terra, ó Deus, adora o teu santo nome. Todas as gerações, de geração em geração, reconhece que o Senhor é Deus. E ainda, ó Pai, que restem aqueles que não reconhecem. Chegará o dia que todo joelho se dobrará diante do Senhor e reconhecerá que o Senhor é Deus. Pai amado, Pai querido, nos perdoe por nossos pecados, Deus amado. Nos ajude, Senhor, com nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, a largar, ó Pai, o pecado, a arrepender e deixar, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, entristece o seu coração. Pai amado, toca-nos, ó Deus, com um toque de amor, com um toque de unção, ó Pai, para que não fique em nós, ó Pai, nenhum vestígio, ó Deus, de pecado, de coisas, ó Deus, desagradáveis que entristece o Senhor. Também não somos felizes quando pecamos, ó Pai. Também ficamos tristes, ó Pai, quando fazemos alguma coisa de errado que entristece o Senhor. Por isso estamos te pedindo que nos ajude, Senhor, a sermos melhores. Nos transforma, ó Deus, nos renova, ó Pai, nos faça de novo, Senhor, se preciso. Pai querido, como um vaso, ó Deus, nas mãos do oleiro, nos faça de novo, Senhor, e nos torna, ó Pai, novos e renovados na sua presença, para dar ao Senhor alegria e glorificar o teu nome nessa terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.